Olá, uma boa noite, boa tarde ou bom dia a todos vocês, queridos amigos e companheiros, inicialmente do Grupo Espírita Mensageiros ou especialmente do Grupo Espírita Mensageiros, e a todos aqueles que pertencem a outros grupos espíritas, a todos aqueles que não são adeptos da doutrina espírita, não são espíritas, mas que pertencem a outras religiões, a outras crenças. Isso não importa. A todos aqueles que queiram, e desejam refletir um pouco mais sobre essas questões relacionadas com a nossa própria vida, com a nossa vivência e a nossa própria dificuldade, de captarmos os ensinamentos do Cristo, entendermos, assimilarmos e colocá-los em prática. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês, juntamente sob a inspiração da própria espiritualidade, algumas destas lições que podem com certeza nos auxiliar nesse processo de transformação interior e, sobretudo, no momento atual que o nosso planeta atravessa. Nós adquirimos um pouco mais de conhecimento e de informação para processarmos, sobretudo, essa grande transformação necessária para a nossa felicidade. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, como nós dissemos, é com prazer imenso que aqui estamos e eu convido vocês agora, nesse instante, a fazermos uma prece. Sim, um ato de adoração a Deus, um ato de elevação ao próprio Criador, facilitando assim não somente a nossa conexão com os bons amigos espirituais, com os nossos anjos de guarda ou com os santos da sua devoção, mas principalmente para que nós consigamos elevar as nossas vibrações e automaticamente nos concentrarmos, limpar a nossa mente e absorvermos as lições necessárias para este caminhar mais seguro, sobretudo com bastante fé e esperança. O que nós mais necessitamos é exatamente disso, de desenvolvermos a fé, desenvolvermos a esperança e, sobretudo, o desejo sincero de mudar, de aproveitar as oportunidades que nos são concedidas para termos uma vida mais tranquila. Então, convido a todos vocês nesse instante que elevem o seu pensamento, que elevem as suas emoções, que elevem as suas vibrações. Respire profundamente. Deixe que as energias adentrem essa sua estrutura. Deixe que o ar, que o oxigênio percorra toda a sua estrutura físico, psicológica, espiritual. E exatamente que este ar lhe traga tranquilidade, lhe traga paz, lhe traga equilíbrio. E que nós possamos mudar e alterar a vibração que está ao nosso redor, seja da nossa casa, ou do nosso local de trabalho, ou no trânsito. Não importa onde estivermos, que nós possamos perceber a alteração fluídica e principalmente que esta alteração, que esta manifestação da bondade e do amor divino possa atingir todos os corações que de alguma forma estiverem no campo de vibração, nesse campo da nossa própria aura, nesse campo que a própria espiritualidade estende ao redor de cada um de nós, para que auxiliemos a todos a encontrar este verdadeiro ponto de equilíbrio e de paz. E ainda, que este momento, que essas coisas gostosas que nós estamos sentindo, que essa luminosidade possa ser levada sobretudo pelo nosso pensamento a todos os nossos familiares,
a todos os nossos amigos, colegas, vizinhos, aqueles que se dizem e se reconhecem ainda como nossos inimigos, aquelas pessoas que nos pediram orações, ou a quem gostaríamos de endereçá-las, porque o nosso pensamento, com o auxílio da espiritualidade, pode sim levar até eles a mesma vibração que nós estamos sentindo nesse instante. E aí se encontra, meus queridos irmãos, efetivamente, aquilo que nós chamamos de amor, ainda que numa forma de ensaio, para nós seres ainda no mundo de provas e expiações, mas é um ensaio de extrema importância e também de uma felicidade inigualável para aqueles que conseguem sentir e perceber os tentáculos do amor atingindo a todas as criaturas. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês por essa reflexão. Vocês viram que coisa boa, que coisa gostosa. Espero que vocês tenham sentido, assim como eu, essa energia modificando a nossa volta e atingindo todos os corações, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Gente, que nós possamos dar, pois, sequência às nossas reflexões. Particularmente, nós estamos aqui adotando como um parâmetro para as nossas conversas aquele Evangelho por Emmanuel, sobretudo no seu volume 1, onde nós estamos comentando o Evangelho de Mateus. Aliás, onde nós estamos fazendo uma leitura e estudo do Evangelho de Mateus, e estamos especificamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós estamos aí acompanhando, nós estamos refletindo. A cada texto, a cada artigo escrito por Emmanuel é uma chuva de bênçãos e de vibrações, mas sobretudo de reflexões sobre determinados pontos e aspectos que nós não conseguimos ainda identificar. Hoje, por exemplo, ele vai nos trazer, ou nós escolhemos e separamos para hoje um texto intitulado Desespero. Porque quando a gente fala em bem-aventurados os aflitos, nós estamos falando exatamente daqueles que sofrem. Agora, como é o nosso sofrimento? Vocês já pararam para pensar como que ele é? É um sofrimento calmo? É um sofrimento tranquilo? É um sofrimento ameno? Ou o nosso sofrimento ele é carregado de desespero? Esse é o título que Emmanuel nos propõe. Desespero. Será que nós estamos, mesmo diante das aflições, desesperados? Ou, mesmo diante de tanto conhecimento que nós já temos, mesmo diante de tanto avanço tecnológico, em matéria de saúde, em matéria de comunicação, será que nós ainda nos deixamos abater pelo desespero? E engraçado que Emmanuel coloca o desespero como uma sobretaxa de sofrimento que a pessoa coloca em si mesmo. E é realmente interessante, né? Quando você começa a se desesperar pelos problemas que você tem, você sente ou passa a sentir um peso maior sobre as suas costas. E isso perturba, gente, a nossa própria tranquilidade, perturba o nosso refazimento em especial à noite. Vocês já prestaram atenção quanto que, quando nós estamos desesperados, nós sequer conseguimos dormir de uma forma correta e adequada? Ora, os problemas pertencem ao espírito, os problemas pertencem à essência. O nosso corpo, ele é uma máquina, ele é apenas e tão somente um instrumento para a exteriorização dos nossos atos. A essência, que é espiritual, é que passa por problemas, a matéria não. Porém, quando nós vamos descansar, quando nós vamos repousar, o grande objetivo é que refazer as energias dessa nossa estrutura física, para que esta máquina consiga no dia seguinte
aguentar, suportar todos os seus afazeres. E é claro também, é um momento de refazimento espiritual, sim, mas separando as duas, podemos assim dizer, vidas que nós possuímos, o corpo, ele precisa de descanso, ele precisa de refazimento, ele precisa de reenergização daqueles centros de força que comandam todos os órgãos e o funcionamento de cada um desses órgãos. Por isso, uma noite de sono bem dormida é com certeza um indício de um dia seguinte de mais paz e mais tranquilidade. Ao passo que uma noite mal dormida já faz com que as pessoas levantem de mau humor e aí terão dificuldades durante a sua trajetória diária. Então, Emmanuel vai dizer exatamente isso, que o desespero ele complica, sobretudo quando nos conduz a uma certa intranquilidade e não nos deixa descansar e repousar de acordo com o que nós precisamos para refazer as nossas energias. E aí ele ainda vai dizer que nós podemos inclusive comparar o desespero a algum tipo de alucinação, né? Sabe quando a gente sente aquelas alucinações, que a gente sente aquela coisa, aquela dificuldade mesmo, que muitas das vezes nós encontramos de ou estar num determinado lugar, ou estar diante de determinada pessoa, ou muitas das vezes diante de nós próprios. Tem gente que se desespera a tal ponto que ele não consegue se suportar ou suportar a si próprio. Tamanho é o desespero, tamanho é a própria cobrança que nós fazemos, ou a autocobrança. Emmanuel fala para a gente tomar muito cuidado com essa questão. Por que desesperar? Sofrimento no planeta de provas e expiações é algo comum, é algo natural. Mas, vocês já prestaram atenção que quando nós estamos desesperados, há complicações em todos os aspectos, em todas as áreas? E ele vai citar aqui como exemplo. Ora, em conflitos domésticos, a gente sabe das dificuldades de relacionamento, entre as pessoas de um mesmo lar. Não vamos entrar aqui no mérito, mas seja por conta de ali estarem reunidos espíritos que se comprometeram no passado, não importa. Os conflitos domésticos, quando eles são conduzidos por uma pessoa que está desesperada, as aflições fazem parte da nossa própria programação, que a gente viu no nosso último encontro. Se as aflições fazem parte, eu tenho que simplesmente aprender a lidar, a trabalhar com elas. Agora, se eu me entrego ao desespero nestes conflitos domésticos, como diz Emmanuel, pode ocorrer naqueles instantes, nós pronunciarmos frases inoportunas, lembrar ou trazer à tona episódios que vão desgastar ainda mais os relacionamentos. A gente pode ter determinados atos dos quais nós iremos nos arrepender. E o que vai acontecer com tudo isso? Nós estaremos apenas e tão somente nos distanciando desses nossos entes queridos, desses nossos entes que fazem parte da nossa família. O desespero, ele faz isso. E a gente sabe que os meus problemas, eles são meus, eles não são dos outros. Ah, mas eu estou assim porque fulano... Não, você está assim porque você se colocou nesta situação e você não teve o equilíbrio necessário para evitar chegar nesse ponto. Não procure culpar o outro. A gente também já viu isso nos encontros anteriores. Não procure culpar o outro por aquilo que te acontece. Não. Cada um é responsável
E a lei de liberdade, o livre-arbítrio, ela está presente na vida de todas as criaturas. Então você se coloca nessa situação. Então, o que diz Emmanuel? Não, em momentos sobretudo de conflito, não deixe o desespero se apoderar dos seus atos, dos seus pensamentos e principalmente gerar consequências que vão te fazer você se arrepender mais tarde. Bom, isso é ali, dentro de casa, que a gente sabe que é com certeza um dos pontos mais delicados da nossa existência, porque em casa nós tiramos a persona, nós tiramos a máscara. A gente não tem que ficar dando satisfação para quem é de casa. Para o patrão, às vezes lá no meu trabalho eu vou precisar, senão eu perco o emprego. Mas dentro de casa não. Eles têm que me suportar, eles têm que me tolerar, principalmente se eu estiver numa condição, vamos assim dizer, hierarquicamente superior. Se eu tiver como pai, como mãe, não, eles têm que me aguentar. Bom, um outro ponto que Emmanuel vai falar para nós e que o desespero nos atrapalha é no que diz respeito ao nosso próprio corpo. Gente, sabemos que dentre as aflições, aquelas que muito ou que machucam são exatamente as doenças do corpo. Quantas pessoas não conseguem trabalhar com as suas dores, trabalhar com as suas doenças, trabalhar com as suas disfunções, as suas dificuldades? Isso é comum, isso é normal. Aliás, nós não estamos preparados para a dor. E quando a gente está falando em moléstia do corpo, a gente está falando de dor. Nós não estamos preparados para a dor. Nós temos uma dificuldade tremenda de trabalhar, sobretudo para descobrir a causa das nossas dores, para resolver definitivamente e não as tê-las mais. Porque nós somos imediatistas, nós queremos resolver o nosso problema naquela hora. Eu vou lá, eu tenho que tomar um remédio, esse remédio tem que acabar com a minha dor. Então, Emmanuel fala que há pessoas que nesses momentos de desespero, ou quando eles deixam o desespero tomar conta, aumentando, vejam o que nós falamos antes, uma sobretaxa do sofrimento. O desespero aumenta o sofrimento. Aí as pessoas vão desrespeitar aquela dosagem de medicamento que o médico passou e vão consumir uma quantidade excedente. E a gente sabe muito bem o quanto a dosagem ela é importante no processo de cura. Todos vocês sabem, já conhecem, aquela velha frase que diz: a diferença e a distância que existe entre o remédio e o veneno é apenas a dosagem. Só isso. Só a dosagem é que exatamente diferencia uma coisa de outra. Então, muitas pessoas naquele ato ou naquele momento de desespero, ou eu preciso, e acaba aumentando a dosagem do remédio, do medicamento. Ela pode até combater naquele instante o efeito, mas ela vai estar gerando um problema, ela vai estar causando um outro problema na sua própria estrutura física, e sem contar a espiritual. Disciplina, gente. Até para nós obtermos a cura, nós precisamos de disciplina, como Emmanuel nos ensina, sobretudo lá, naquele início da sua parceria com Chico Xavier. Emmanuel vai dizer também para nós, na sociedade, isso são comparativos, que ele vai fazendo, e na sociedade, ele fala que na sociedade, o nosso desespero ele é capaz de prejudicar a vida comunitária. Mas como, Edson, que ele pode prejudicar? De uma forma muito simples. Mais uma vez, nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Tudo tem que estar resolvido ontem. Só que tem muitas coisas, gente, que exigem de nós serenidade, prudência, e as decisões não podem ser tomadas
rapidamente. Elas precisam exatamente dessa serenidade, desta prudência, elas precisam de uma análise mais profunda. A gente falou aqui no nosso último encontro. Muitas das vezes, você está com um problema, alguma coisa para resolver, vai dormir. Deixe a noite ser a sua principal conselheira. No dia seguinte, você já vai levantar com uma ideia diferente. Não tente resolver as coisas tudo ali naquele momento, principalmente desesperados. Não. Pense, reflita, troque ideias. Isso é importante para todos nós e em todos os aspectos da vida. E Emmanuel vai dizer aqui, da nossa vida em sociedade, o quanto é importantíssimo esse nosso comportamento, aprendendo a ter prudência, serenidade. Em especial, gente, quando a gente fala em grupos, ou quando nós estamos fazendo parte de grupos, a gente tem que avaliar o impacto da nossa própria conversa e das outras conversas sobre determinadas pessoas. Nós temos que identificar. Por quê? Porque se nós não tivermos, a gente vai gerar aquilo, né, que a gente conhece muito bem como melindre. Nós vamos gerar um melindre, e este melindre, ele pode proporcionar, da mesma forma como nós falamos acima, ele pode proporcionar um distanciamento entre as pessoas. Nossa, mas o que ele está falando? O que o Edson está falando? O que fulano está falando? Qual que é a ideia dele? Nossa, toda reunião ele tem que levantar, ele tem que falar, ele tem que palpitar, ele tem que... É sempre assim. Mas não avalia a ideia, não avalia a mensagem, não avalia a proposta. Não, vamos deixar. Não, está tudo bem, está funcionando assim, o time que está ganhando não se mexe. Vamos... Então Emmanuel chama atenção para isso. Espera aí. No momento de desespero, não tente resolver absolutamente nada, apenas ouça. Apenas ouça. Veja a opinião de um, o que o outro tem a dizer, e qual é a sua própria opinião, né? E qual é, vamos assim dizer, o denominador comum. O denominador comum para que todos possam se aproveitarem destas suas ideias. Às vezes aquela sociedade, aquele agrupamento, ele está passando por momentos complicados. Às vezes ele está passando por momentos delicados. Mas o desespero não vai, em momento algum, resolver ou solucionar o problema. Pelo contrário, ele vai gerar mais problemas. Tempo, a gente sabe, ele é muito precioso. É uma das joias mais raras, se não a joia mais rara que nós temos. Sobretudo por quê? Porque quando ele passa, quando transcorre o tempo, não há como nós voltarmos atrás. E aí, aquela famosa frase do Chico deve se encaixar perfeitamente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e promover um novo fim. Então, não fique desesperado com aquilo que você deixou de fazer, ou com aquilo que... Não, porque a partir de agora é um novo tempo, é uma nova joia que está sendo colocada nas suas mãos. Evite esse desespero, para que ele não provoque em você consequências que serão talvez difíceis, e às vezes não vai ser numa, precisaremos de mais encarnações para tentarmos resolver e solucionar. Gente, isso é o que Emmanuel fala para nós sobre o desespero. E na sequência, no texto seguinte, é claro que a gente não vai comentá-lo aqui agora, por conta até do nosso tempo, é como se ele desse uma sequência. Ele vai falar das aflições excedentes, ou seja, tudo aquilo que excede ao que é normal, ao que faz parte, vamos assim dizer, dos efeitos em praticamente todas as pessoas, ou na média das pessoas.
vem o desespero e a gente precisa avaliar, porque essas aflições excedentes, elas também vão gerar, elas também vão provocar consequências. E como diz Emmanuel iniciando o seu texto, muitos desencarnes prematuros ocorrem exatamente porque nós excedemos nas nossas aflições, assim como nós fazemos com o próprio desespero. Só que, como nós dissemos, a gente vai deixar esse texto para o nosso próximo encontro. Agora, que nós possamos refletir nessas palavras, pensar realmente e levar para o nosso dia a dia essas lições que Emmanuel nos traz. Gente, desespero ajuda em alguma coisa? Não. Então respire profundamente, ainda que o seu problema e a aflição demande uma resposta rápida, mas não deixe o desespero, que nada mais é do que uma sobretaxa de sofrimento, aumentar e ampliar ainda mais as suas dores, e na grande maioria das vezes, cortar, eliminar as suas possibilidades de êxito na solução ou na resolução daquele problema. Agradeço a todos vocês o carinho, a participação. Espero que essas reflexões possam auxiliá-los no entendimento dos ensinamentos do próprio Cristo, porque esta é a proposta de Emmanuel, e que vocês repassem a todos aqueles que vocês acharem que podem se beneficiar com essa mensagem. A mensagem evangélica cristã, ela está aí para isso, é para que ela seja replicada. Não tenham medo, não tenham vergonha, vamos fazer com que as criaturas despertem para essa regeneração. Passou da hora de nós atingirmos o ponto da regeneração planetária, e é exatamente comunicando uns com os outros, passando e repassando mensagens como estas, que nós vamos adquirir equilíbrio necessário para superar, nesses momentos de transição, tudo aquilo que para nós excede aquela normalidade e que muitos não estão acostumados e por isso se entregam ao desespero. Muita paz a todos vocês, muita paz ao lar de vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Que Jesus se faça presente e que cada um de vocês consigam sentir e perceber esta presença, se fortalecendo, te iluminando, te amparando e, sobretudo, te consolando em todas as suas aflições. Que assim seja.